Parece que quando a gente se coloca em movimento, o mundo todo quer fazer com que a gente pare. É isso mesmo. Parece que o movimento ele incomoda tanto as pessoas que as pessoas elas não querem acompanhar a nossa velocidade. Elas querem, na verdade, fazer com que a gente pare. E é neste momento que vale a pena a gente parar e pensar nas escolhas que nós vamos precisar fazer para que o nosso movimento continue acontecendo. É isso aí, é isso que nós vamos discutir hoje no nosso podcast Recalculando a Rota. Bora para a vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 1, exatamente número 1, sobre esse tema que eu acredito que vai fazer muito sentido na sua vida, porque ele faz muito sentido na minha vida. Mas antes de falar do tema, prazer, meu nome é Tati Souza, sou responsável por esse podcast e vou estar com vocês falando justamente nos desafios que a gente precisa enfrentar para recalcular essa rota. Bom, se você está chegando aqui por agora, não esquece de assinar o canal, ligar o sininho. Semanalmente estaremos postando conteúdos relevantes para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. Mas o melhor de tudo é para que você possa recalcular as suas rotas quantas vezes elas forem necessárias. É isso mesmo. E o tema do nosso podcast de hoje, o primeiro escolhido aí para inaugurar esse programa novo, é o tema sobre escolhas, isso mesmo. O porquê é tão difícil a gente fazer escolhas. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Alguns insights da Tati, algumas questões científicas, algumas pesquisas já comprovadas. Bom, eu quero, na verdade, trocar muita figurinha com você nesse programa, que a intenção principalmente dele é para que a gente possa dialogar e que a gente possa ir construindo um conhecimento coletivo que pode fazer e que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Bom, eu comecei falando lá no nosso podcast por que é tão difícil quando a gente se coloca em movimento, continuar em movimento, porque parece que o mundo todo faz com que a gente queira parar. Parece que o mundo todo ele quer bloquear o nosso movimento, para que a gente volte ao status quo naquela velocidade de todo mundo que está à nossa volta. É isso mesmo. Parece que o movimento, quando nós nos colocamos em movimento, isso faz com que as pessoas elas se incomodem com a nossa velocidade, com a nossa intensidade, com a nossa direção. Tati, mas é porque as pessoas elas têm muita inveja da gente, é porque as pessoas, na verdade, elas acabam não querendo que a gente progrida? Vamos falar que não necessariamente é tudo isso? Às vezes a gente acaba querendo realmente se tornar a última bolachinha do pacote, né? Parece que o mundo para nos atrapalhar. Será que realmente as pessoas querem perder tanto tempo assim, atrapalhando a minha vida? Pode ser que algumas sim, mas eu prefiro pensar que, na verdade, as pessoas que estão à nossa volta, elas querem nos proteger. Elas querem fazer com que a gente continue na velocidade, na rota que foi programada, porque ela é melhor calculada. A possibilidade de a gente enfrentar problemas, de correr riscos, ela é menor de quando a gente quer se colocar num movimento diferente do restante das pessoas e a gente não tem totalmente certeza sobre aquilo. Então, eu prefiro dizer que quando a gente começa a fazer um movimento diferente do movimento do nosso clã, que seja a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas que estão acostumadas a estar conosco, essas pessoas, na verdade, elas acabam se incomodando porque elas têm a sensação de que a gente está desviando do bando, que a gente está indo para outro lado, e esse outro lado, essa outra direção, é que acaba fazendo com que as pessoas se sintam incomodadas, porque elas querem a gente o tempo todo bem pertinho delas. Vamos entender que isso é por amor. Vamos entender que essa primeira parte é por amor. Por amor, as pessoas querem nos parar para fazer com que a gente continue os mesmos movimentos que nós fizemos o tempo todo, porque aquilo nos proporciona uma segurança
melhor. E aí, então, quando isso acontece, inicia justamente essa questão do conceito deste nosso podcast, dessa primeira nossa edição, desse primeiro nosso episódio do podcast Escolhas. É nesse momento que nasce a bendita da escolha. Então, Tati, se você quer ir para cá e as pessoas querem que você vá para lá, qual vai ser a sua escolha? Que caminho você vai escolher tomar? Quando a gente fala de escolhas, não é fácil a gente escolher. Porque, na verdade, quando nós escolhemos uma coisa, a gente desescolhe ou a gente deixa de lado várias outras coisas que, na maior parte das vezes, são importantes para a gente também. É difícil a gente colocar uma ordem de prioridade nas escolhas a ponto de que a gente tenha clareza e a gente não tenha aquele sofrimento que se eu escolher isso e deixar de escolher aquilo, tá tudo bem. O nosso inconsciente, a nossa memória, as nossas emoções, o nosso instinto, ele não funciona tão assim com uma forma tão clara. Ele acaba entrando em parafuso porque ele diz pra gente, Tati, mas esse caminho é importante para você, mas esse também mas esse também foi, mas olha essas pessoas que estão nesse caminho, e olha se você está deixando para trás, e ele vai trazendo um monte de informações que dificulta a minha escolha. Por isso que a gente tomar escolhas é tão difícil. Como esse podcast é um podcast justamente para nós falarmos de rota, de caminhos, de decisões, vamos para a questão da rota mesmo em si. Então, quando eu escolho ir para um caminho específico, este caminho, às vezes, de uma forma clara, ou talvez não tão clara, vão me oferecer obstáculos, vão me oferecer dificuldades que talvez eu ainda não tenha totalmente segurança, clareza de como eu vou solucionar. Naquele outro caminho que eu estou um pouco mais acostumada, é como se eu já soubesse onde estão os buracos da pista, é como se eu já soubesse onde estão os riscos e eu consigo ter um controle um pouco maior. Os dois caminhos, para que eu tome o novo caminho, para que eu escolha o novo caminho, para que eu escolha o caminho antigo, ainda assim eu vou precisar fazer a minha escolha. A escolha não é só quando você tem que escolher algo, é também quando você decide não escolher nada. Também é uma escolha. Às vezes é uma escolha que dói menos, porque ela fica um pouquinho mais subjetiva no nosso pensamento. Ela fica um pouquinho mais escondidinha. Parece que, na verdade, a gente não está fazendo nada, mas não existe o nada nesse universo de movimento. O tempo todo estamos em movimento, mas, Tati, faz tanto tempo que eu estou estagnada, que eu já não estou conseguindo sair do lugar. Você pensa que você está parada, só que as coisas estão acontecendo no seu entorno e automaticamente este movimento do entorno faz com que você e a sua vida se movimente também. Não necessariamente para onde você deseja, não necessariamente para onde você quer, mas ainda assim você se coloca em movimento. Então, voltando lá no início do nosso podcast, mas Tati, por que é tão difícil a gente continuar em movimento, já que as pessoas querem nos parar? É justamente por isso. Como elas têm a trajetória delas e a nossa trajetória, os nossos caminhos se entrelaçam, é como se, mesmo eu escolhendo um movimento novo, este movimento inevitavelmente vai acabar escoando, vai acabar afetando as pessoas que talvez eu precise deixar para trás. E não é fácil a gente deixar, principalmente pessoas que a gente ama, para trás. Então, quando nós escolhemos um caminho na nossa vida, quando nós escolhemos chegar até um destino que é diferente do destino escolhido pela maior parte ou pela maioria das pessoas que estão à nossa volta, eu vou precisar ter consciência de que eu vou ter que tomar essa escolha, e essa escolha não pode ser deixada para amanhã, e que essa escolha vai ser difícil, mas que eu não vou poder voltar atrás mais. Porque quando a gente toma uma escolha para ir para um caminho e na metade do caminho a gente se arrepende e a gente volta para trás, quando a gente volta para o lugar de onde nós saímos, nós já não somos mais a mesma pessoa. Nós mudamos.
O caminho transforma a gente. E quando a gente volta no estágio inicial, voltando, estando diferente do que partimos, é como se um pouco daquele espaço, daquele momento, daquele lugar, também já não fizesse tão mais parte daquilo que eu já tinha vivenciado no passado. Então, independente das escolhas que você tome, você precisa, pelo menos, tentar evitar o recomeço. O recomeço no sentido, desisto no meio do caminho e volto para trás como se eu pudesse recomeçar de onde eu parti. Essa é uma sensação que nós temos, essa sensação de segurança, ela é equivocada. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você, em um determinado momento da sua vida, você resolveu se casar, o seu entorno, a sua família, os seus pais, os seus amigos eram totalmente contra esse casamento, mas você tinha certeza do seu amor, você tinha certeza do seu caminho, você foi lá, se casou. Foi escolher um trajeto diferente da maioria das pessoas que estavam à sua volta. Esse relacionamento, por N situações, não deu certo. Não deu certo. O que aconteceu então? Você voltou para trás, para a casa dos seus pais, para você poder começar tudo de novo. Quando você volta nesse movimento, você não é a mesma pessoa. Seus pais não são as mesmas pessoas, seus amigos não são os mesmos, às vezes a casa mudou, foi reformada, às vezes você já não tem mais o seu quarto como você tinha, como era antigamente, os seus amigos vão ter sido, né, você vai ter, de repente, uma nova rede de amigos, aqueles outros amigos encontraram outros amigos e as vidas deles continuaram. Então, você acredita que no nível de segurança, quando você volta, você ganha força para começar tudo de novo. E quando você chega nesse recomeço, você percebe que se torna ainda mais difícil do que da primeira vez que você precisou, que você escolheu sair daquela situação, daquele lugar. Mas, Tati, por que isso acontece? Quer dizer que, na verdade, então, eu fiz uma escolha errada? Não. Todas as nossas escolhas, elas são certas, só que cada uma vai levar a gente para um destino diferente. Eu não tenho que me preocupar com a escolha, eu tenho que me preocupar com o destino. Quando eu tomo uma escolha, quando eu tenho que escolher algo na minha vida, quando eu quero escolher algo na minha vida, aquela escolha me leva para onde? Porque se eu não perder, se eu conseguir não perder o meu onde de vista, independente das situações e dos problemas que aconteçam no meio da jornada, eu vou continuar a minha jornada. Mas, Tati, dentro desse exemplo, fala para mim, como que eu poderia continuar a jornada, sendo que o meu relacionamento não deu certo? Eu vou ter que fingir que o meu relacionamento deu certo pro resto da minha vida só para poder continuar a jornada e não ter que voltar atrás? De forma nenhuma. Mas acontece que você, quando tem uma decisão, tomou uma escolha, está indo para um caminho e no meio do caminho você teve uma situação que de repente você não estava preparada para aquilo, teve um problema, uma situação no meio do caminho, o que você pode fazer é você descansar onde você está e continuar a sua jornada a partir do ponto que você está agora. Você não precisa voltar para de onde você saiu para começar tudo de novo. Você pode continuar de onde você parou. Se o seu relacionamento não deu certo, tá tudo bem. Muitos relacionamentos não dão certo. Ah, Tati, mas é porque isso é um problema comigo, é um problema com ele. Vamos deixar essa discussão para um outro podcast? Prometo que a gente volta a falar a respeito disso. Mas hoje, como o nosso podcast é sobre escolhas, vamos fincar exatamente apenas na escolha. Bom, não deu certo. Não deu certo? Ótimo. Você se tornou uma mulher mais madura, você se tornou talvez um homem mais maduro, talvez você tenha tido filhos, talvez não, talvez você tenha construído coisas, talvez não, mas acontece que no movimento você se tornou uma pessoa diferente. Continua a sua jornada a partir de lá. Continua a sua jornada a partir de lá. Não precisa voltar para trás o tempo todo. Gasta muito tempo nisso. Gasta muita energia nesse processo todo. E você não precisa disso. Você pode simplesmente continuar.
Tati, mas eu vou ter que, a partir de então, fazer novas escolhas, porque aquela escolha do meu casamento, por exemplo, não deu certo? Sim, mas quais serão as escolhas que você gostaria de fazer para você continuar a sua jornada? Talvez, quando você tenha saído de casa pela primeira vez e você encontrou essa liberdade no casamento, saio da casa dos meus pais, entro num casamento que agora eu vou ter as minhas coisas, agora eu vou tomar as minhas decisões. Ótimo! O casamento naquele momento era a saída que a gente tinha encontrado para a gente poder, de uma forma socialmente correta, sair da casa dos nossos pais e começar a construir a nossa jornada. Tudo bem. E quem disse que é só o casamento que vai conseguir fazer com que você tenha essa vida de liberdade? Essa vida de você poder ter as suas escolhas, de você poder ter as suas coisas? Você pode continuar conquistando a sua vida de liberdade, as suas escolhas, o seu canto a partir dali, sem necessariamente ter que voltar o processo todo. Nossa, Tati, eu queria ter ouvido esse seu podcast um pouco antes, sabe por quê? Eu já voltei. Eu não sabia o que fazer. Lá naquela situação do meu casamento, eu voltei para a casa dos meus pais. Ótimo! Continue honrando, continue respeitando os seus pais, mas olha para você no espelho e fala assim: você quer continuar morando na casa dos seus pais para sempre? É isso mesmo? É isso mesmo que você está falando para você? Porque um casamento não deu certo, você não vai poder ter a sua casa, as suas coisas, os seus próprios desafios. Você não precisa tomar a escolha de ter que voltar tudo para trás para parecer que você vai ganhar impulso para continuar a sua vida. Você pode continuar a sua vida de onde você estiver. A questão é, principalmente, que tipo de novas escolhas você vai precisar fazer a partir de então. As escolhas, elas não são fáceis. As escolhas, elas nem sempre estão tão claras na nossa mente, mas elas são essenciais para que a gente possa levar a nossa vida para uma rota diferente do que aquela que a gente está vivendo, se essa rota que a gente escolheu, de repente, não estiver fazendo com que a gente se sinta feliz, realizado, seguro, pleno. E se você tiver que recalcular a rota, recalcule quantas vezes forem necessárias. Meu pedido é, só não para no meio do caminho. Espero que tenha feito sentido para você essas reflexões e olha, estou muito feliz de estar retomando aqui esse nosso podcast, esse nosso diálogo, porque isso faz também com que eu reacenda em mim aquela chama de falar, Tati, e você, Tati? Será que está tomando as escolhas corretas para a sua vida? É isso. Todo mundo está no mesmo movimento, evoluir, aprender para se tornar pessoas cada vez melhor. Eu espero que esse podcast possa contribuir um pouquinho com a sua jornada. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.